isso sim é fracasso, sabe? Porque você não avança. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui para mais um vídeo, né? Eu tô fazendo vídeos sobre os livros que eu tô lendo, dando as minhas opiniões, falando sobre as minhas percepções também. Lembrando que todos os livros que eu indicar aqui e outros livros também estão no link aqui na descrição, né? O link da Amazon. Então, se você quiser adquirir e ter a experiência que eu tô tendo, né, com o desenvolvimento pessoal, esse é seu momento, então corre lá. E hoje a gente vai falar desse livro aqui, A Coragem Ser Imperfeito, de Brené Brown, uma cientista social que fez essa pesquisa durante 10 anos sobre, né, a vulnerabilidade e a vergonha que as pessoas têm de ousar em ser quem elas são. Então é um tema muito profundo e até polêmico, né? Mas eu tô gostando muito do livro, tô realmente muito envolvida com a leitura. E hoje eu queria falar de uma parte que ela fala sobre os mitos da vulnerabilidade. E aí ela traz um principal mito, que ela, na percepção dela, acha que é o principal mito, que é a vulnerabilidade sendo uma fraqueza, a gente colocar a vulnerabilidade como sinônimo de fraqueza, quando na verdade não é. E ela tenta explicar isso e ainda mais, ela vai mais além. Ela fala que para alcançar os nossos objetivos e para ter clareza sobre eles, a gente precisa ser vulnerável. E que a vulnerabilidade é uma condição para que a gente tenha sentido na nossa vida. Porque para ela, vulnerabilidade é o mesmo que sentir. E se você não sente, você passa a perder sentido na vida. E que é, de uma certa forma, lógico, né? Faz sentido, porque a gente é humano. E a partir do momento que a gente é humano, a gente tem sentimentos. Mas a gente costuma evitar os sentimentos ruins. E além de evitar os sentimentos ruins, a gente não quer que as pessoas vejam que a gente está com sentimentos ruins, né? Como medo, insegurança, tristeza, ou ver que a gente está passando por alguma dificuldade, né? Então a gente, por esse medo de julgamento, por esse querer ser aceito, a gente acaba se colocando nesse lugar. E aí ela fala sobre essa associação que a gente faz com a fraqueza, né? E aí ela fala que é difícil acreditar que a vulnerabilidade é o caminho, porque a vulnerabilidade, ela é incerteza, ela é risco, é exposição emocional. E aí ela dá um exemplo muito bom, que fez minha cabeça assim explodir nesse sentido, no sentido positivo, e associar até com a minha vida mesmo como atleta. E aí ela fala assim, ela dá o exemplo sobre amor, né? Acordar todos os dias e amar alguém que pode ou não nos retribuir, cuja segurança não podemos garantir, que pode estar em nossas vidas um dia e partir sem aviso no outro, que pode ser fiel até a morte ou nos trair no dia seguinte, isso é vulnerabilidade. E, cara, é perfeito, né, essa associação, porque quando a gente ama alguém, a gente se entrega e com as nossas qualidades, imperfeições, né, de certo ponto a gente fica um pouco até dependente, né, porque a gente não sabe, a gente é incerto, a gente não sabe se a pessoa vai nos magoar, sabe, se a gente vai sofrer, se não, sabe, qual a intensidade desse sofrimento. E aí o exemplo disso, claro, é quando a gente termina o relacionamento. E aí a gente fala, né, dependendo do motivo, se a pessoa te traiu, te magoou muito, a gente fica tão machucado que a gente tem medo de se entregar para outra pessoa novamente. E aí o papo nossa,
quero ser solteiro, vou ficar solteiro, ninguém presta, não vou namorar tão cedo e tal, né? Só que quando a paixão vem, a gente tá lá, de novo, se entregando. Então a gente tem esse sentimento de não querer estar vulnerável, até parece uma coisa assustadora, mas ao mesmo tempo a gente não se imagina nessa vida não sendo mais amado ou não amando alguém. Então é um paradoxo assim, e eu faço até um paralelo com a vida de atleta, né? Gente, a vida de atleta, né? A gente coloca o nosso corpo ao limite, né? E se esforça muito, né? Se dedica muito, entrega, né? Nossa energia, nosso corpo, nossos pensamentos, nosso foco para aquilo ali, e mesmo assim é ao mesmo tempo incerto em termos de resultado, porque a gente não sabe se aquele treino vai ser o suficiente para que a gente chegue numa competição e ganhe e vá para o pódio. Incerto no sentido de que a gente pode se lesionar a qualquer momento, sabe? Pode acontecer, né, um trauma ou alguma coisa assim, e mesmo assim a gente tá ali. E quando a gente volta de uma competição que a gente não teve o resultado esperado, a gente tá ali se entregando à vulnerabilidade de passar por um processo de novo e talvez não ser o suficiente e ser mais uma vez derrotado, vamos dizer assim. Ou quando a gente passa por uma lesão, né, a gente passa por aquele momento difícil e depois está ali de volta com as incertezas de a gente conseguir ou não, de que a gente vai conseguir ou não performar de novo, né, depois dessa condição de lesão e tudo mais. Então é uma situação realmente de vulnerabilidade, de se entregar, de se expor, né, de também ter que ver os seus próprios erros para poder evoluir, de ter que analisar o que você precisa melhorar, sabe? E olhar para o erro num certo ponto, ser vulnerável, porque a gente adora um elogio. Nossa, essa técnica tá boa, essa técnica tá forte, mas quando vem a crítica, né? Quando a gente é observado e vem a crítica, nossa, precisa melhorar nisso aqui, precisa melhorar, a gente já fica, ai, que droga, tipo, a pessoa tá me criticando. Então a gente precisa se expor a até essa crítica, né, do treinador ou de outras pessoas para poder evoluir. A gente precisa dar luz a uma coisa que a gente falha para poder conseguir evoluir e alcançar nossos resultados. Então isso para mim foi muito importante. E aí ela fala numa parte, né, quando nos entregamos aos momentos felizes de nossa vida, mesmo sabendo que eles são passageiros e que o mundo nos diz para não sermos felizes demais, para não atrairmos desgraça, essa é uma forma intensa de vulnerabilidade. Cara, e aí eu penso, né, até fazendo uma associação também com o esporte, né, a gente tá deixando de comemorar as nossas conquistas, sabe? Muito por esse externo que fala, sei lá, você ficou em segundo lugar, e aí as pessoas, ficou em segundo, né? O segundo não é tão bom quanto o primeiro, tal. E aí você coloca nesse lugar de autocobrança, sendo que, cara, a outra pessoa foi melhor do que você, tem outros atletas treinando, se dedicando tanto quanto você, mas, e o segundo lugar, você dando o seu melhor, né, performando, você precisa sentir esse orgulho. Claro que sentir orgulho não é se sentir satisfeito. Lógico que a gente, como atleta, a gente quer o primeiro lugar, a gente foca no primeiro lugar. Mas se a gente não focar também, se a gente não der atenção também nas coisas boas, a gente vai se achar incapaz, a gente vai para um lugar de que, cara,
deu tudo errado, eu sou um merda, que eu não vou conseguir, sabe? Se a gente se colocar nesse lugar de punição, de cobrança, isso pode fazer, ao invés da gente evoluir rumo a algo positivo, rumo a mais conquistas, a gente vai se colocar no lugar de que a gente não é o suficiente, de que a gente não é bom o suficiente, sabe? Isso é muito perigoso, e isso eu vejo muito acontecendo na nossa vida mesmo, sabe? A gente nunca tá bom o suficiente, a gente precisa sempre de mais, a gente precisa... Você cursou uma graduação, aí você precisa de uma pós, você precisa disso, você precisa daquilo, né? Você nunca se acha preparado o suficiente para um cargo, preparado o suficiente para alguma coisa. Quando, se você olhar e analisar e se dar o seu valor, muitas vezes você já está preparado. É só você ter a coragem de se expor, de expor suas opiniões, de expor quem você é, entende? Então, dei uma viajada aqui, mas foi legal. E aí, ela, durante a pesquisa dela, ela faz várias dinâmicas, entrevistas com as pessoas, e aí chega numa parte que ela expõe uma frase para as pessoas completarem. E aí ela fala assim: vulnerabilidade e aí deixa as pessoas à vontade para responder. E aí algumas frases foram: expressar uma opinião impopular. Cara, isso é muito claro. Porque às vezes a gente deixa de falar a nossa opinião, sabe? Claro que a gente deve expor as opiniões nos lugares certos, às vezes não vale a pena, né? Mas às vezes a gente deixa de expor nossa opinião pra se encaixar, sabe? Pra ir na onda das outras pessoas, pra se sentir aceito, sabe? Então, expressar uma opinião impopular te deixa vulnerável a julgamentos, né? E a gente tem medo desse julgamento. Ajudar minha esposa de 37 anos com câncer de mama em estágio avançado a tomar decisões sobre seu testamento. Foi uma das coisas aqui relatadas, né? Me apaixonar, ser demitido. Cara, ser demitido, olha a angústia e o medo que isso dá, sabe? Ainda mais num país como o Brasil, né? Porque, porra, você foi demitido, você fica naquele desespero, como é que eu vou sobreviver, né? E junto com isso, com esse desespero, vem a sensação de que você é incapaz, de que você não vai conseguir outro emprego, e isso é realmente uma situação, né? Difícil. Mas eu queria chamar a atenção e falar sobre uma coisa que eu me lembrei, né, na minha vida, que aconteceu na minha vida: pedir ajuda. E aí quando eu li isso aqui, né, essa resposta, eu associei muito a pedir ajuda com humildade, cara. O quanto você precisa ser humilde para admitir que você precisa de ajuda e pedir ajuda. E durante muito tempo eu fui uma pessoa que não gostou de pedir ajuda pra nada, não gostava de pedir ajuda pra nada. Eu sempre me senti uma pessoa muito independente, desde criança, né? Eu queria fazer as coisas, aprender as coisas sozinha, resolver as coisas sozinha. Só que quando eu operei pela primeira vez, foi o joelho, eu me vi numa condição totalmente independente, onde eu precisava pedir ajuda até para ir ao banheiro, fazer minhas necessidades básicas, até para tomar banho, para qualquer coisa, sabe? E aquilo foi uma virada na minha vida, porque eu percebi que, cara, pedir ajuda não é demérito nenhum. Assim como eu hoje estou precisando de ajuda, amanhã você vai estar precisando de ajuda, e assim a gente vai criando essa empatia, essa ajuda mesmo, mútua, e é normal, faz parte da vida, sabe? Mas isso precisou acontecer para que eu virasse um pouco essa chave, né? Então eu acho que das respostas aqui que me chamaram mais atenção foi essa, por eu ser uma pessoa que por muito tempo não conseguia pedir ajuda, podia estar na merda, podia estar precisando demais de ajuda,
mas eu não pedi ajuda, sabe? Quanto isso me prejudicou, entende? Refletindo agora, o quanto isso me impediu de fazer algumas coisas, sabe? O quanto eu sofri sozinha, entende? Então, essa parte foi muito importante. E aí, concluindo aqui, ela fala, essas ações soam como fraqueza para você? Colocar-se ao lado de alguém que atravessa uma grande dificuldade é fraqueza? Assumir responsabilidade é coisa de gente fraca? Porque a gente evita, né, assumir responsabilidade, né? Porque se, sei lá, a gente assumiu a responsabilidade de um projeto no trabalho, né? Puxou a linha de frente. Se der certo, beleza, mas se der errado, quantas pessoas vão te julgar, sabe? Então, assumir a responsabilidade é um ato de coragem. Ela vai falar aqui, né? Voltar para o jogo depois de perder um gol feito é sinal de fraqueza? Não. Vulnerabilidade soa como verdade e é sinal de coragem. Verdade e coragem nem sempre são confortáveis, mas nunca são fraquezas. Então, fica aí a lição, né? Porque a gente precisa de coragem para passar por essas situações, para se colocar nesses lugares. E aí, é essa coragem que vai fazer com que a gente evolua, entende? Se você não tem coragem, por exemplo, de entrar numa competição, sabe? E aí você entra naquela competição e perde a competição, sabe? E aí, até uma frase do Nelson Mandela, né? Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Cara, se você não tivesse participado daquela competição, você não teria aquela experiência. Não teria a oportunidade de ver o que você errou e poder evoluir para uma próxima competição, poder melhorar, sabe? Isso no caso de atletas ou pessoas que competem, sabe? Mas isso pode ser em qualquer área da vida, sabe? E aí as pessoas preferem não fazer porque aí elas não evoluem. Elas não se colocam numa situação desconfortável e não evoluem, mas também não fracassam, sabe? E quando você passa a entender que essa condição de se proteger do julgamento e de querer ser aceito a todo custo, essa condição, sim, que tá fazendo com que você fracasse, sabe? Você não seja você mesmo, você não alcance os seus objetivos, que é o que ela quis dizer, em termos de se colocar vulnerável, é uma condição para que você tenha clareza dos seus objetivos e alcance os seus objetivos, isso sim é fracasso, sabe? Porque você não avança, você não sabe onde você pode chegar, você não sabe os seus erros, você não sabe as suas capacidades, né? E com isso você se coloca num lugar de mediocridade, sabe? Você se contenta com aquela condição, porque é uma condição que parece ser confortável, mas no fundo não é, porque você não foi e não é quem você é, você não ousou ser quem você é, fazer o que você quer, independente do que os outros vão pensar, seguir os seus sonhos, seguir o seu coração. Então, cara, eu realmente me impactei com esse trecho, com essa parte, e tenho muito mais para falar sobre vulnerabilidade, mas o meu tempo tá se esgotando aqui. E se você gostou dessa explanação, dessa reflexão sobre vulnerabilidade, comenta aqui para um segundo vídeo, onde eu vou falar mais
sobre vulnerabilidade. E se você gostou, assim como eu, desse livro, de um pouco que eu falei desse livro, esse livro tá no link da Amazon, então corre lá para garantir o seu livro e ter essa experiência assim como eu tô tendo, tá bom? Um beijão no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!